A respeito daquela questão de que os filósofos, quando eles exercem influência, eles, à medida que quebram os limites do pensamento, eles também colocam parâmetros que vão delimitar os pensamentos do futuro, né? E aí a minha questão se desdobra em duas partes. Primeiro, se a gente pode se assumir que, por exemplo, a filosofia aristotélica também criou esses moldes quando ela foi recuperada na Europa durante a Idade Média. Ela também impôs parâmetros delimitadores de pensamento. E a segunda parte da pergunta é assim, se essa forma de delimitar esse pensamento é só na base do conhecimento ou quando ele é feito pela força, por exemplo, censura, a perseguição de intelectuais na União Soviética, ou mesmo no Tribunal da Inquisição, também é uma forma de querer, na base da força, delimitar pensamento. É claro que são dois processos distintos, mas podem parecer associados de algum modo. Para você ver como... Você falou da influência aristotélica, né? Então, ali não foi influência aristotélica pura, tá certo? Mas foi o aristotelismo trabalhado pela escolástica, sobretudo por Santo Tomás de Aquino. Você vê que até hoje o problema que o pessoal discute nesta ordem de ideias é fé e razão. João Paulo II não fez uma encíclica chamada Fé e Razão? Né? Eu digo, mas acontece o seguinte, que fé e razão são nomes de capacidades humanas. Então, se você disser, existe um conflito entre a fé e a razão, eu digo, de um lado você está falando, vou dizer, dos conhecimentos que a religião, que a revelação te traz, e do outro lado, conhecimentos obtidos pela ciência e pela filosofia. Não é isso? Eu digo, você pode pensar sobre fé e razão o resto da sua vida, você não vai resolver esse problema. Por quê? Porque você não está se referindo ao objeto do conhecimento, e sim apenas à função humana. Por exemplo, a revelação cristã ela é verdadeira ou não? Ela traz uma verdade, e essa verdade tem pelo menos tanta dignidade quanto a de verdade das ciências, ou mais. Eu digo, bom, isso depende de um pequeno problema. Se Deus existe e se Deus interferiu no mundo através da revelação. Digo, a fé e a razão somadas não podem resolver esse problema, porque elas são apenas os nomes das funções ou faculdades mentais com que você conhece, e nenhuma delas se refere ao objeto. Digo, se Deus existe ou não, não depende nem da minha fé e nem da minha razão. Está entendendo isso? Agora, por que até hoje o problema é discutido em termos de fé e razão, quando esta maneira de colocar é absolutamente impotente para lidar com o problema? É porque no tempo de Santo Tomás de Aquino, simplesmente todo mundo acreditava em Deus. Então a existência, a veracidade da religião cristã não estava em questão. Estava em questão apenas quais são os instrumentos melhores para conhecê-la. E por isso mesmo ele equaciona em termos de fé e razão. Agora, hoje nós estamos já num mundo que o pessoal chama pós-cristão, já ninguém mais acredita em Deus, e o pessoal ainda está tentando equacionar as coisas em termos de fé e razão, quando o problema não é esse. O problema é saber se Deus existe ou não, tá certo? E se ele interfere ou não na nossa vida. Então, você pode investigar a fé e a razão pelo resto dos seus dias, você não vai saber se Deus existe ou não. Então, este é um exemplo de como o modo como os filósofos equacionaram a coisa numa certa época delimita o horizonte de consciência e às vezes impede você de enxergar para lá. Eu acho incrível, por exemplo, quando em pleno século XX o Papa fazia uma encíclica com o nome de Fé e Razão. Quer dizer que instintivamente ele colocou o problema como os caras colocavam no século XIII. Mas no século XIII isso funcionava, porque não era Deus que estava em questão, era apenas a fé e a razão mesmo, quer dizer, os instrumentos humanos de conhecimento. Quando hoje, eu digo, bom, o problema não é mais fé e razão, o problema é Deus ou não Deus. Está entendendo? Claro que Santo Tomás de Aquino não é culpado disso, mas é próprio, vamos dizer, do poder intelectual a perpetuação, vamos dizer, de esquemas que num primeiro momento foram inventados como solução, depois eles se tornam problemas.
né, que precisaria outro Santo Tomás de Aquino para desmontar tudo isso, montar de outra maneira, mas isso não aparece todo dia. E não é só João Paulo II, praticamente toda a discussão que tem sobre isso, né, em tudo quanto é lugar, é sempre um problema de fé e razão. Eu sei que esse modo de equacionar as coisas não funciona, mas eu sei. Né? Mas por todo lugar eu só vejo essa discussão. Assim como, vamos dizer, e a ideia atual da fé não é a ideia que tinha Santo Tomás de Aquino. É a ideia de Kant, e depois, mais tarde, eu vou entrar nisso aí. Então, para Kant, a fé é um meio que você tem de acesso a coisas que você não pode conhecer. Então, ele diz, são coisas que você pode pensar, mas não conhecer. Em seguida, ele justifica por que tem que ter a fé, por que a fé é um imperativo categórico, etc, etc, etc. Santo Tomás de Aquino não entendia assim, entendia de outra maneira completamente diferente. Mas hoje as pessoas discutem fé e razão, quer dizer, equacionam com os termos de Santo Tomás de Aquino, mas já introduzindo na fé a acepção kantiana, o que torna a discussão ainda mais inviável. Também, vamos dizer, na medida em que você acredita que você aceita, mais ou menos inconscientemente, por automatismo, você aceita o conceito kantiano da fé, então as várias religiões se tornam o quê? Várias fés, vários sistemas de crenças. Não é isso? E daí você vai comparar uma com a outra, e você vai discutir qual que é melhor, qual que é pior, tá certo? Mas tudo isso não pode levar a absolutamente nada, nunca. Em primeiro lugar, vamos dizer, porque essas religiões não são espécies do mesmo gênero. Elas são fenômenos totalmente diferentes, que, se tem uma coisa que eu aprendi estudando religiões comparadas, é que elas não são comparáveis. Porque elas não têm a mesma finalidade, não falam da mesma coisa, não respondem às mesmas perguntas, e elas só são sistemas de crenças dentro de uma concepção kantiana. Em segundo lugar, se existe um Deus, é uma coisa independentemente daquilo que a gente acredita a respeito dele. Né? Então, a questão, vamos dizer, da existência, a atuação de Deus no mundo, deveria ser tratada independentemente de quaisquer sistemas de crenças. Eu sempre cito para as pessoas o versículo de Mateus capítulo 11, eu acho que é 11, 1, 6, em que João Batista está na cadeia e ele manda alguém perguntar para Jesus Cristo: é você o Messias ou a gente tem que esperar por um outro? E Cristo responde: vocês vão e contem para João o que vocês viram e ouviram. Vocês viram os paralíticos andando, vocês viram os cegos enxergando e vocês viram os leprosos ficar limpos. O que é isso aí? O método científico. Ele está falando do terreno dos fatos. Não é isso? Então, mas a questão da presença e atuação de Deus no mundo é uma questão de fato, que deveria ser tratado por método científico, simplesmente. Quando eu digo isso, eu estou repetindo o que o próprio Santo Tomás de Aquino diz. A existência de Deus não é um problema teológico. Né? É um problema que existe, é um problema da razão humana. Portanto, o que nós diríamos hoje é um problema científico. Não tem nada a ver com os sistemas de crença. Os sistemas de crença dizem apenas a respeito do que as pessoas pensam. E o que as pessoas pensam de, bom, não influi nem contribui naquilo que Deus faz. Né? Então, por aí você vê que a confusão contemporânea a esse respeito foi criada, vamos dizer, pela herança escolástica misturada com o kantismo. Claro que Tomás de Aquino, eu acho que Kant quis um pouco criar esse efeito, mas Tomás de Aquino não quis.
Quer dizer, eu acredito que com o que eu estou dizendo, eu estou até mais fiel ao Espírito de Santo Tomás do que o pessoal que está discutindo fé e razão. Né? Eu acho que Santo Tomás concordaria inteiramente. Fala, não, a existência de Deus não é um problema religioso de maneira alguma. É um problema científico e deve ser tratado por esses meios. Mas para isso você precisaria discutir não as crenças, não a teologia, e sim a ação do próprio Deus. Isso daí, essa importância tremenda que eu dou ao estudo dos milagres. Eu digo, você só vê, claro que existe a ação de Deus na história, a inspiração do Espírito Santo, da inteligência humana, mas tudo isso é muito evanescente, tá certo? Mas os milagres não, são ações diretas de Deus. E é o único lugar onde você pode encontrar, vamos dizer, a resposta disso aí é no estudo dos milagres. Agora, se você afasta isso e diz, bom, não vamos falar disso, nós vamos falar dos sistemas de crenças, da fé, etc, etc. Eu digo, isso aí é fazer buraco na água, não vai levar a coisa nenhuma. Não sei se ficou claro o que eu estou falando. Mas faça a observação aqui, senão todo mundo vai perder. Se não me falha a memória, tem uma coisa na doutrina católica que chama preâmbulos da fé, né? Quer dizer, antes de você ter o ato de fé perfeito, você tem que ter os motivos de credibilidade. Que a igreja fala, você tem que ir lá para os milagres, para a evidência factual. Claro, isso é exatamente o preâmbulo da fé. Quer dizer, isso é o preâmbulo que está antes. Isso não tem nada a ver com a fé, isso é antes da fé. Quer dizer que você saber ou não, vamos dizer, da existência de um Deus, não é um problema de fé. Agora, hoje, quase a totalidade das pessoas acredita que é. E tem as pessoas que têm fé e tem a pessoa que não fé. Você acredita em Deus? Fala, que interessa saber se eu acredito ou não. Eu quero saber se ele existe ou não. Se isso não pode ser decidido no terreno dos fatos, então eu acreditar ou não faz a mais mínima diferença objetivamente. Isso é como se você acredita em duendes. Mas, bom, eu acreditar em duende faz ele existir? Não. E eu não acreditar faz com que ele cesse de existir? Também não. Isso, se uma coisa é matéria de crença, no sentido atual, então ela não pode ser objeto de conhecimento. E se ela não pode ser objeto de conhecimento, o que adianta discutir as crenças? Aí caiu tudo no domínio da preferência subjetiva. Eu gosto disso, você gosta daquilo. Então a discussão ela já é inútil na sua raiz. Você está entendendo? Então é o seguinte, a questão de Deus ou não é uma questão religiosa, ou não adianta discutir. Agora, durante o século XVIII, houve uma vasta campanha contra os milagres. Isso está bem documentado no livro do Paul Hazard, O Pensamento Europeu no século XVIII, e também A Crise da Consciência Europeia. Então fazia-se uma campanha para que as pessoas deixassem de acreditar em milagres. Tá certo? Mas muito bem, o milagre, se ele aconteceu, ele não é um objeto de crença. Você pode acreditar ou não nele só se você não o estudou. Porque se você o estudou, então você pode dizer aconteceu ou não aconteceu. Está entendendo? Então a primeira coisa que esta campanha fez foi deslocar o problema do milagre do terreno do fato para o terreno da crença. Então, na hora que entrou no terreno da crença, você pode acreditar ou não. Agora, não me parece que o problema possa ser tratado assim. Você veja, por exemplo, aquele caso do Padre Pio, que fez a menina sem pupilas enxergar. Raios, a menina ou está enxergando ou não está enxergando. Ou será que ela só enxerga quando eu acredito que ela enxerga? Quer dizer, eu chego lá, acredito e ela começa a enxergar. É isso?
Então, quer dizer, os milagres são o terreno adequado para estudar estes fatos, sobretudo no que se refere, quer dizer, ao cristianismo. Não é isso? Uma vez eu estava discutindo com o Bruno Tolentino, ele disse, não, mas se você estiver no deserto e for o pneu do seu carro, você não pode pedir para Deus encher o pneu. Eu digo, mas como é que eu vou levar a sério um Deus que nem enche pneu? Hã? Se Deus não está presente e atuante, se Ele não faz as coisas no terreno físico, então o que me interessa esse Deus? Hã? Porque, inclusive, eu acho que Deus seria muito arbitrário se Ele dissesse, olha, eu não vou fazer nada, eu não vou interferir aí, você não vai ver o sinal da minha presença em parte alguma, e, no entanto, você tem que acreditar em mim. Diz, quem vai lamber essa mão, pô? Hã? Eu não levaria a sério um Deus que fizesse uma coisa dessa comigo. Hã? Até o diabo dá sinal da sua presença, porque como é que Deus não vai dar? Né? Então, essa coisa, vamos dizer, toda a discussão contemporânea, ela foi assim, quer dizer, o pessoal usou termos de fé e razão que surgiram numa descrição intracristã. Todo mundo que estava discutindo fé e razão no tempo de São Tomás de Aquino era cristão. Então, quer dizer, eles não estavam colocando em questão o dogma cristão em si. Então você usa os mesmos termos num outro contexto onde ninguém é cristão e, pior, ainda identifica a fé com crença, que a fé não quer dizer crença absolutamente. Você vê que quando Cristo vai curar o paralítico, ele pergunta ao paralítico, quem sou eu? Daí ele diz, você é o Filho de Deus vivo. Daí o Cristo cura ele e diz, tua fé te salvou. É metonímia, evidentemente, não foi a fé, foi o próprio Cristo. Né? Se fosse a fé, bastava a fé sozinha, sem Cristo funcionava. Né? Então, o que ele está manifestando ali é uma crença na doutrina cristã. O cara não conhecia a doutrina cristã, ele está falando de uma pessoa. Você disse que você é o Filho de Deus, eu acredito em você. Quer dizer, é uma confiança que você tem numa pessoa. É diferente de você ter uma fé, uma crença num sistema, numa doutrina. Não é isso? Então, a fé virou crença, tá certo? E esta crença se opõe à razão. E qual vai ganhar? Nunca, porque sempre haverá motivos para você seguir a razão e sempre haverá coisas nas quais, não podendo decidir as coisas pela razão, você vai ter que decidir pela crença. Então não tem saída isso aí. Então assim, é nesse sentido que eu digo que vamos dizer, o pensamento dos filósofos, ele abre um horizonte, mas em seguida ele o fecha. Não ele pessoalmente, mas à medida que aquela doutrina vai sendo repassada, e não aparece nada melhor ou para completá-la ou para substituí-la, então aquilo criou uma cerquinha, você não vai conseguir sair dentro daquilo.